Sejam bem-vindos a mais um Conversas Vermelhas, podcast do Bandeira Vermelha. O meu nome é Frederico Aleixo e hoje serei eu responsável por conduzir mais uma conversa promovida por este blog internacional de debate comunista, fundado em janeiro de 2017. Como já foi referido na conversa anterior, o objetivo desta iniciativa é debater a crise com que se defrontam as organizações comunistas e o movimento operário um pouco por todo o mundo, de modo a contribuir não só para a reflexão, como para uma prática alicerçadas no princípio da independência política do proletariado na luta de classes. O tema escolhido para esta segunda sessão é a atualidade do pensamento de Francisco Martins Rodrigues. Sobre a sua produção teórica, muito poderá ser dito e escrito e, contudo, ela pode ser resumida na firmeza com que sempre defendeu a hegemonia da classe operária enquanto vanguarda da Revolução Socialista. Esta intransigência está especialmente fundamentada e sistematizada na sua obra principal, Anti-Dimitrov, onde Francisco, a pretexto do seu combate às teses do 7º Congresso Internacional Comunista, disseca e denuncia o centrismo que se apoderou dos partidos comunistas e foi responsável pela diluição dos interesses do proletariado nos interesses de outras classes. A sua militância política foi um reflexo das suas ideias. Nunca se furtou a uma conversa, a um debate ou a um confronto, se a isso fosse obrigado pela força da sua coerência. Do combate ao fascismo, ao rompimento com o PCP e outras organizações, até à crítica do stalinismo e de outras experiências do chamado socialismo real, muitos foram os seus detratores que o acusaram de esquerdista ou sectário. Presos na aparência, nunca perceberam que essa mutabilidade militante era movida por uma rigidez de princípios a toda a prova. Para aprofundarmos um pouco mais a vida e obra de Francisco Martins Rodrigues, contamos com a presença de Ana Barradas e António Barata, camaradas que partilharam a vida e a militância com ele e muito têm feito pela divulgação do seu pensamento. Em primeiro lugar, então, peço por favor a Ana e António que se apresentem. Posso-me apresentar como sendo uma das pessoas que acompanhou mais de perto os últimos, direi 20 ou 30 anos da vida do Francisco, particularmente quando ele saiu do partido onde acabou por ser expulso e constituiu connosco e com cerca de mais de meia centena de camaradas, constituiu a Organização Comunista Política Operária. Portanto, ele foi a pessoa, o dirigente político que mais me impressionou e mais me marcou por uma série de fatores pessoais e políticos, e, portanto, a memória dele é um testemunho que eu penso que deve ser preservado, tanto mais que o tempo revelou, já se passaram 13 anos depois da sua morte, e, contudo, o tempo e a história vêm vindo a revelar que os ensinamentos dele, o pensamento dele e a obra que ele deixou escrita continuam de uma grande atualidade e são de grande suma importância para os destinos do comunismo e daqueles que militam por uma nova corrente revolucionária comunista que mude o estado de coisas do triste panorama em que se encontra o movimento comunista internacional. Integro o coletivo do Bandeira que edita o blog Bandeira Vermelha. A minha relação com o Francisco Martins foi praticamente logo nos anos a seguir ao 25 de Abril e praticamente até à sua morte. Eu desafiaria ambos a ajudar-nos a perceber quais os motivos que, na vossa opinião, contribuem para que a obra do Francisco Martins Rodrigues seja cada vez mais lida, tanto em Portugal como no Brasil e inclusive pelas gerações mais novas. Eu creio que o principal motivo dessa situação que tu acabas de mencionar tem tudo a ver com a crise geral do capitalismo e do sistema mundial, mas também e sobretudo com a própria crise endógena do movimento comunista, por razões teóricas e práticas. E esse processo que atinge quase de morte esse movimento comunista afeta em particular as camadas mais jovens,
porque, enfim, seguindo o rumo normal das coisas, aqueles revolucionários que no 25 de Abril e nos dias ardentes do processo revolucionário em Portugal aderiram em grandes números às ideias dos comunistas, acabaram, face às derrotas que têm sofrido. Portanto, essa geração foi em massa dizimada pelas derrotas da Revolução. Dizimada no sentido político, portanto, são pessoas que hoje não têm atividade política e não se preocupam em retomar a senda apontada pelo Francisco. Então, o que acontece é que os camaradas mais jovens, que não conheceram nem viveram esses anos de convívio e de militância com o Chico Martins, acabam por, ao entrar em contacto com os escritos que ele deixou, acabam por se sentir tocados por eles, no sentido em que eles parecem dar resposta às dúvidas e às interrogações que eles se põem e que eles não encontram nas organizações comunistas atuais. Pelo contrário, a desilusão é muito grande, porque quer o PCP, quer o Bloco de Esquerda, nos últimos 5 ou 10 anos, têm se aproximado cada vez mais dos reformistas e têm procurado alianças, quer políticas, quer parlamentares, quer de classe, que, em princípio, podem estar de acordo com as teses do 7º Congresso, mas não têm nada a ver com uma via revolucionária que esses jovens gostariam que fosse trilhada. Então, a situação mundial e a situação em Portugal e em todo o mundo agrava-se, tem-se agravado de crise em crise, o capitalismo tropeça constantemente em crises, o imperialismo vê-se sediado por um novo imperialismo que vem aí, da China, e a pandemia veio, por um lado, veio mascarar essa crise que era basicamente económica e que começou em 2008 e teve sucessivas sequelas. E, por outro lado, veio dar pretexto para se justificar tudo. Então, estamos hoje numa situação muito pior do que aquela que estávamos há 2 anos, antes da pandemia, e os comunistas que sinceramente querem ter uma postura anticapitalista e anti-imperialista vêem-se diante de uma parede de silêncio e de inatividade que não lhes permite ter uma postura como aquela que gostariam de ter. Então parece que os escritos do Chico, de certo modo, apontam uma via de saída. Eu creio que sim, que é isso que está a acontecer, e isso explica que cada vez mais, todos os dias, temos notícia de que essas ideias se propagam, às vezes até nos sítios mais recônditos e inesperados. Para as pessoas que se dizem anticapitalistas, de esquerda, e que acham que tem que se encontrar uma alternativa social àquilo que existe, e que não se contentem com velhos discursos, com velhas fórmulas, que deixa tudo na mesma, discursos que hoje têm pouco crédito junto da maioria da população. As pessoas são obrigadas um bocado a pensar como é que se dá a volta a isto, que respostas é que, o que é que nos falta entender para que isto seja diferente. E eu acho que neste vazio de ideias, portanto, na crise em que a esquerda marxista, em que a própria ideia do comunismo, portanto, está desacreditada e é a convicção de muita gente que, face à experiência histórica do século passado, das tentativas de construir sociedades novas, igualitárias, sem exploração, e face aos resultados práticos dessas tentativas, as pessoas procuram então, ou estamos condenadas a repetir coisas antigas com aquelas tragédias que aconteceram, e as pessoas muito dificilmente aceitam isso, ou então procuram qualquer outra coisa
para além da desistência e para além da integração, portanto, no sistema atual, de procurar saídas mais ou menos democráticas, com mais alguma justiça social, mas que não acaba com o problema de fundo, que é, de facto, a desigualdade social, a exploração do homem pelo homem, e todas as chagas que o capitalismo arrasta consigo e para as quais não tem solução. Então, nos tempos atuais, o trabalho que o Chico fez, aquilo que ele tentou, que ele confrontou-se com estes problemas, não é? Que ele foi, quer dizer, aquilo não caiu do céu, foi das próprias insuficiências da militância dos coletivos onde ele estava, portanto, nos becos sem saídas é que as políticas durante décadas conduziram, isso obrigou a pensar a procurar respostas para isso. E a resposta que ele encontrou e a forma que ele encontrou foi confrontar a prática dos partidos comunistas que ele viveu nos anos 40, 50, tudo aquilo que ele foi conhecendo depois com o maoísmo e as experiências da Revolução Cubana, do Vietnã, das experiências mais ou menos guevaristas que tiveram grande influência na Europa. Quer dizer, os resultados práticos disso, portanto, foram um desastre. E então ele foi começar a reler toda uma série de coisas que estavam para trás, a reler Marx, principalmente a reler Lenin, e então ele foi descobrindo, quer dizer, todo um mundo novo que lhe abriu horizontes e que lhe permitiu ele começar a encetar uma crítica àquilo que era o comunismo, uma crítica que assenta, portanto, na recuperação das posturas, do posicionamento e das ideias originais postas e divulgadas por Marx e por Lenin, e foi através disso que ele foi descobrindo e foi capaz de começar a criticar. Como este percurso é algo que praticamente desde a Segunda Guerra Mundial, portanto, com algum intervalo nos anos 60, em que houve assim uma procura de respostas e de crítica, portanto, ao chamado, na altura se chamava o socialismo real. Ele, através dessa procura, ele consegue ter respostas que as pessoas das gerações, quer das gerações que viveram com ele, quer das gerações de agora, não encontra, é muito difícil encontrar. E então todo o trabalho teórico desenvolvido, toda a produção teórica que ele fez, ele tem toda uma coerência interna, levanta para uma série de problemas, não vira costas ao marxismo, não excomunga ao comunismo, não procura nenhuma adaptação ao capitalismo, e isso é um princípio de resposta para os problemas que muitas das pessoas hoje encontram de uma forma coerente. Se aquilo não presta, então como é que vamos ultrapassar isto sem trairmos os nossos ideais de construir uma sociedade sem exploração? E é isso que queria que desperta o interesse das pessoas pelo seu trabalho, pela forma como ele via as questões do comunismo, as questões da prática comunismo, as questões de como deve ser a política do operariado, tendo em vista o tropo do capitalismo. Muito obrigado, António. De facto, estava aqui a ouvir-vos e concordo em grande parte com aquilo que disseram, principalmente olhando para a obra do Francisco. Ela realmente tem uma grande amplitude e parece-me que, pese embora as conjunturas vão alterando, existem linhas de continuidade que continuam muito atuais e que fazem com que, inclusive, as novas gerações procurem respostas nele.